no âmbito da rúbrica das entrevistas com inovadores realizadas pelo INEP. Esta rúbrica é realizada com profissionais dos setores público, privado e social e da academia, nacionais e internacionais. Visa partilhar o conhecimento, as ideias e as práticas de pessoas que em diferentes domínios contribuem para a capacitação, para a inovação e para a transformação da administração, de forma a se responder efetivamente aos desafios do presente e do futuro. Temos connosco o professor Miguel Pupo Correia, a quem agradecemos desde já a sua presença. Obrigado. O professor Miguel Pupo Correia é membro da direção e investigador sénior do INESC-ID, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento, bem como membro do Grupo de Sistemas Distribuídos. É membro da direção do Técnico Mais, formação avançada, e membro não executivo da direção da Associação DNS.pt. É doutorado em Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem estado envolvido em vários projetos de investigação internacionais e nacionais relacionados com a cibersegurança, incluindo os projetos europeus D4A, Quality Chain, BIG, Sparta, Safe Clouds, PCAs, T-Clouds, Resist, Crucial e Mafia. Tem mais de 200 publicações e é membro sénior do I3ES, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrotécnica. É ainda coautor do livro Segurança no Software, com a segunda edição de 2017. Muito obrigada, professor Miguel, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Pretendemos que nos apresente, então, as principais áreas de intervenção e a especificidade do trabalho desenvolvido no INESC-ID, neste Instituto. Portanto, nós temos conhecimento que o INESC-ID está empenhado em alcançar a excelência nas áreas da informática, engenharia eletrotécnica e de computadores, e gostaríamos que nos falasse sobre isso. Ok, portanto, primeiro, se calhar, explicar o que é o INESC-ID. Portanto, o INESC-ID tem aquele nome comprido que leu. E é um centro de investigação, é um laboratório associado reconhecido pela Associação de Ciência e Tecnologia, portanto, aliás, classificado como excelente. Portanto, pertence 51% ao Instituto Superior Técnico, né, que é onde eu faço trabalho, né? Portanto, eu sou professor no Instituto Superior Técnico e investigador do INESC-ID. Portanto, e desenvolve, portanto, aloja, portanto, investigação feita sobretudo por professores do técnico, embora não só, também de outras instituições, como do ISCTE, por exemplo, do ISEL e de outros institutos, nas áreas de informática e engenharia eletrotécnica. Okay? Portanto, a grande parte da investigação em engenharia informática do técnico é feita aqui no INESC-ID, portanto, e uma parte menor, percentualmente, de engenharia eletrotécnica, eletrónica, telecomunicações. Enquanto em informática há muitas coisas, né? Portanto, sistemas distribuídos, internet, portanto, redes, comunicação, etc. Portanto, e o grande papel do Instituto é esse, portanto, é fazer a investigação, portanto, e para isso colaboram professores e também alunos de doutoramento e de mestrado. Né? Nós vamos chamar dos alunos, mas todos são licenciados. Portanto, em primeiro lugar, tenho uma equipa, né? Portanto, tenho alunos de doutoramento e de mestrado que trabalham comigo e eu trabalho com eles, né? Portanto, tenho mais trabalho com eles do que eles comigo, porque tenho muitas outras coisas que fazer, e às vezes dou-lhes menos apoio do que devia. Depois colaboro com outros colegas do INESC-ID e do técnico e de outros sítios que não, portanto, outras universidades portuguesas e estrangeiras. Tenho projetos de investigação nacionais, mas sobretudo europeus nesta fase, né? Portanto, varia-se um bocadinho com a altura, né? Os projetos têm uma duração fixa, 2, 3, 4 anos, e depois, e tanto vai variando, mas neste momento tenho sobretudo projetos europeus em que colaboro com equipas estrangeiras com algum fim em concreto, né? Portanto, referiu a alguns, eu posso detalhar alguns depois se tiver interesse. Portanto, neste momento também estou na direção do Instituto, portanto não sou o diretor, a diretora é a professora Inês Lins, é a minha colega e espero que se mantenha durante muito tempo, faz um excelente trabalho, mas estou na direção, portanto também a apoiar aquilo que os meus colegas do INESC-ID vão fazendo, porque são muitos, portanto o Instituto é relativamente grande, ok, tem mais de 100 professores e investigadores com doutoramento e depois mais umas centenas de alunos de doutoramento e de mestrado. Portanto, muito trabalho colaborativo interno e externo, nacional e europeu. Há pouco disse-nos que estava empenhado mais em projetos agora europeus. Quero falar-nos de algum daqueles, algum que sinta que é importante aqui connosco partilhar, algum destes que eu elenquei inicialmente?
Sim, portanto, há um projeto que eu acho que é interessante para a administração pública, portanto, até, sim, depois tenho outro que posso falar mais à frente, portanto, que é o DE4A, portanto, que é um projeto que tem que ver com a simplificação da mobilidade das pessoas no espaço europeu. Portanto, hoje em dia, quando, por exemplo, alguém quer ir trabalhar num país europeu, tem que apresentar documentos, por exemplo, do curso que fez, né? Portanto, e documentos esses são em papel, autenticados com um selo. Portanto, isso em Portugal é relativamente habitual, né? Portanto, alguém concorre dentro do país e depois apresenta um diploma, por exemplo, de licenciatura ou de mestrado, e as escolas são reconhecidas, portanto, é um processo relativamente simples, né? É um diploma do técnico, ou de uma faculdade da Universidade de Lisboa, portanto, ou da Universidade Nova, etc. Portanto, a pessoa reconhece o diploma, reconhece a escola e já está. Portanto, quando é noutro país é mais complicado, né? Portanto, às vezes vêm dos diplomas da Roménia, por exemplo, ou mesmo França, ou Itália, etc. Portanto, há escolas mais conhecidas desses sítios, mas depois há outras que são menos conhecidas. E a pessoa tem dificuldade em reconhecer aquela escola como legítima, portanto, e aquele documento como sendo legítimo. Portanto, este projeto tem como vista criar mecanismos, que aliás estão previstos em regulamentos europeus, para facilitar esse processo e fazer isso tudo digitalmente, informaticamente. Portanto, a pessoa vai a um portal, candidata-se, por exemplo, a ir fazer um mestrado no exterior, e os seus documentos o sistema vai buscar à origem, né, por exemplo, ao Instituto Superior Técnico, e envia esses documentos automaticamente. Portanto, está muito a surgir, neste momento não funciona assim, neste momento ainda é feito em papel, não é, como eu disse, mas este projeto tem como objetivo criar as bases para depois isso ser implementado a nível europeu, esta simplificação dos processos. Mas eu confesso que me falaram disso da primeira vez, pensei, mas isso é uma coisa muito simples. Agora que estou empenhado no projeto há um par de anos, percebo que isto é uma coisa muito complicada, porque os sistemas informáticos dos diversos países são muito heterogéneos, não é? Portanto, e coisas tão simples como quem é que emite os diplomas universitários nos países. Por exemplo, em Portugal é a escola, é o técnico, por exemplo. Ou a Faculdade de Ciências, ou a Faculdade de Direito, ou as diversas Faculdades de Ciências e Direito para ir pelo país fora. Há países estrangeiros em que isso não é assim, países da União Europeia em que isso não é assim, né? Portanto, que existe uma entidade governamental que são eles que emitem os documentos. Portanto, existe uma grande heterogeneidade a nível europeu e lidar com essa heterogeneidade e criar sistemas que falam uns com os outros é complicado. Muito interessante e muito importante e aparentemente simples e nem tanto, não é? Portanto, esta inovação que acontece na interseção também da academia, da investigação e do empreendedorismo é muito importante, não é? Nomeadamente na administração pública, falamos ainda de desafios, abordou a diferença mesmo a nível europeu, mas falamos desses desafios e destas oportunidades também aqui em Portugal para a administração pública na construção desta interseção, portanto, esta tríade entre a investigação, a academia e também o empreendedorismo. Sim, isso é uma pergunta que não é muito fácil. Eu sou funcionário público, portanto, sou professor de uma universidade pública e de uma faculdade de uma universidade pública. São muito importantes para a administração pública. Portanto, para nós é muito interessante criar tecnologia que depois seja adotada. Portanto, o INESC-ID tem um conjunto razoável de startups, portanto, umas 10 ou uma coisa assim, que foram surgindo da investigação aqui dentro feita. Não distinguimos à partida se o impacto vai ser na administração pública ou vai ser no setor privado, não é? Não é assim uma coisa que a pessoa pense, não, o que eu quero mesmo é ajudar a administração pública, né? Portanto, vão surgindo ideias. Portanto, não poder aplicar esta investigação científica ao desenvolvimento experimental e depois na adaptação a novas soluções, não é? Exatamente. Ao cidadão, Exatamente. não é? No fundo, ao cidadão. Portanto, o trabalho ser feito depois numa administração pública central, local ou até regional, não é? Exato. Até posso dar um exemplo, está aqui uma última empresa, a última empresa que surgiu aqui deste âmbito, deste ecossistema, chama-se Neuroshift, e é uma empresa que pretende desenvolver coisas na área de inteligência artificial para organizações, mas não especifica, não é provavelmente para a administração pública ou para o setor privado, portanto no fundo todo o ecossistema português pode aproveitar dos serviços de empresas como esta e não é propriamente um alvo específico. Portanto, há outros mais específicos, não é? Por exemplo, se o DE4A depois gerar um tipo de produto, portanto, será muito para a administração pública e não tanto para empresas, não é? Portanto, continua a ser importante apontar novas diretrizes de inovação na administração pública, portanto, nomeadamente através do desenvolvimento também de novas capacidades e competências científicas, ou não? Sim, sem dúvida, né?
Portugal é um bom exemplo nisso, não é? Portanto, é uma administração pública que, com todas as dificuldades que tem, desde orçamentais, falta de dinheiro, falta de pessoas, etc., que nos tem caracterizado ao longo dos últimos tempos, dos últimos 800 anos, ou coisa assim. Mas tem sabido evoluir, portanto, e temos grande evolução dos serviços no nível da administração pública, né? Muitas coisas que podiam não estar informatizadas estão, né? E é até engraçado, nestes projetos europeus às vezes vemos coisas que, por exemplo, o cartão de cidadão, nós temos, normalmente este projeto é A4A, era preciso a autenticação do estilo cartão de cidadão, portanto, autenticação com identidade digital, portanto, ou EIDAS. Portanto, havia um outro país que ainda não tinha a funcionar, não é? Portanto, em Portugal temos o cartão de cidadão e a chave móvel digital já há bastante tempo a funcionar e muito bem. Portanto, e há países que ainda não têm, ou pelo menos não têm a 100%. Mas, portanto, há aqui muito... Portanto, nós temos sabido aproveitar nós como país, não é? Portanto, e a administração pública em particular tem sabido aproveitar desta inovação tecnológica. Portanto, as perspectivas são imensas, né? Da blockchain, da inteligência artificial, da cibersegurança, portanto, há muitas coisas a surgir e que a administração pública não só poderá, como terá de aproveitar, né? Portanto, aqui há 20, 30 anos dizia-se, a informática, ou pensava-se, e muitas vezes dizia-se, é preciso informatizar as organizações, as empresas e as organizações, como a administração pública, por uma questão de eficiência para poupar dinheiro. Portanto, hoje em dia não é assim. Hoje em dia já se compreendeu que a informática não é barata, é cara. Mas é essencial. Portanto, é essencial para que pela própria natureza das coisas. Não é? A sociedade digitalizou-se e, portanto, é essencial digitalizar as organizações. Portanto, nos casos das empresas é um caso de vida ou morte. Não é? Portanto, se não quiserem digitalizar-se, tem que desaparecer do mercado. Não é? Portanto, no caso da administração pública, é só uma questão de qualidade de serviço. Não é? Fornecem um melhor serviço se ele estiver digitalizado. Não é? Simplificam a entrega do IRS, a entrega dos documentos da ADSE, portanto, e tantas outras coisas está digitalizada, e muito bem, e simplifica a vida aos cidadãos, mas pronto, não desapareceria a administração pública pela ausência de digitalização. Agora, como palavras suas, diz-nos que a tecnologia blockchain, não sendo um mecanismo de cibersegurança, como refere, portanto, é uma das infraestruturas que permite criar aplicações seguras. E, portanto, neste sentido, quais é que são os desafios para tornar a administração pública portuguesa também mais segura e até mais impenetrável, portanto, demonstrando o valor desta aplicação da ciência ao desenvolvimento da sociedade? Sim. Pronto, eu só começando por comentar a minha própria frase, né? Portanto, às vezes, quando aparecem novas tecnologias, a pessoa pensa, esta tecnologia vai resolver os problemas velhos de uma maneira nova. E depois verifica-se que não é nada assim. Portanto, um caso muito evidente é o caso dos telemóveis. Né? Portanto, quando surgiram os telemóveis, as pessoas pensaram, isto agora é muito mais prático, posso falar ao telefone sem ter que estar em casa, ou no escritório, ou num sítio onde tenho um telefone à mão. Mas, de facto, o telemóvel hoje em dia não tem nada a ver com isso. Né? Portanto, sim, as pessoas de vez em quando ainda usam o telemóvel para falar ao telefone, mas, de facto, grande parte da aplicação e grande parte do tempo em que nós estamos a olhar para o telemóvel não tem nada a ver com falar ao telefone. Né? Tem a ver com utilizar aplicações, utilizar serviços, aceder ao nosso banco, ao nosso mail e a tantas outras coisas. Né? De facto, é uma tecnologia para a qual a visão inicial das pessoas estava assim tinha um foco muito fechado e depois mostrou ser uma coisa muito, muito mais ampla e revolucionária, de certo modo. Portanto, um blockchain é a mesma coisa, não é? A pessoa pode olhar para o blockchain como uma tentativa de resolver os problemas antigos, mas não, até o blockchain cria um mundo novo de coisas que não se podiam fazer antes, okay? E, sobretudo, automatiza tudo o que tem que ver com pagamentos e tudo o que tem que ver com a descentralização dos sistemas. O facto de não termos que confiar numa única organização para fornecer um determinado serviço. Portanto, eu tenho um exemplo muito bom em que eu tenho colaborado, tive o privilégio de ser nomeado representante europeu na iniciativa já em 2018, pelo então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, que é a European Blockchain Services Infrastructure, ou EBSI, em poucas palavras. Portanto, isto é uma blockchain europeia, está a ser criada pelos países da União Europeia, e mais alguns, okay? Mais um par deles neste momento, e para fornecer serviços públicos. Portanto, serviços em primeiro lugar para a administração pública, depois serão abertos às empresas, mas pronto, apesar de já ter surgido em 2018, ainda não está assim em produção, ainda não se pode utilizar no nosso dia-a-dia.
Portanto, e um dos grandes benefícios da EPSI, tanto é ser uma blockchain, tanto é um serviço que é descentralizado. Ele não depende da Comissão Europeia, nem depende de nenhum dos países europeus para fornecer. Portanto, quem fornece o serviço são todos cooperativamente. Portanto, isso é novo e é muito difícil até de perceber para que é que isso serve. Portanto, de facto, é isso que é de inovador da blockchain, mas para que é que nós queremos isto? Não é muito evidente. Portanto, nós temos muita noção de entidades que fornecem um serviço e depois há pessoas que consomem esse serviço. Portanto, é a nossa maneira habitual de pensar. Pronto, mas há aplicações bem conhecidas, né? Portanto, as criptomoedas, os tokens, portanto, tudo que tem que ver com a manipulação de dinheiro, portanto, os NFTs, por exemplo, para a arte digital, portanto, e também a gestão de identidade, que é, assim, à primeira vista, a principal aplicação da EPSI. Portanto, tem que ver com ajudar a gerir as identidades dos cidadãos europeus, de maneira que eles possam usá-lo em serviços digitais com determinadas garantias que são novas. A outra aplicação para a EPSI já agora, portanto, é um bocadinho aquilo que eu estava a falar no início do DE4A, é permitir que os diplomas universitários sejam reconhecidos automaticamente, até sem comunicar diretamente com a universidade. Portanto, a pessoa poder pôr na sua carteira digital, que é algo que vai surgir em breve, portanto, a União Europeia definiu que os países iam ter que adotar uma carteira digital, portanto, será tipicamente alguma coisa que funciona no telemóvel, portanto, e a pessoa poderá colocar no seu telemóvel, portanto, os seus diplomas e depois chegar a um sítio qualquer, no estrangeiro, na Europa, e dizer, está aqui o meu diploma, eu fiz este curso nesta universidade portuguesa e depois, se calhar, fiz este mestrado naquela universidade, noutro país europeu, e pode verificar que eles são legítimos, e verificam, okay? Portanto, sem margem para dúvida que aqueles diplomas são legítimos. Portanto, também está assim um grande conjunto de aplicações, mas de facto a imaginação é um bocadinho um limite, né? Portanto, ainda não se consegue perceber exatamente em que coisas é que será. Eu acho que estamos um bocadinho como no tempo dos telemóveis. Os telemóveis, o iPhone surgiu há 12, 13 anos, não, pode parecer que teve cá desde sempre, mas não é verdade. E de facto, na altura, as pessoas, quando surgiu, as pessoas não tinham ideia do que é que seria o telemóvel passados 12 ou 13 anos, né? Portanto, que é uma realidade completamente diferente. E a blockchain também estamos um bocadinho na mesma, né? Portanto, houve um conjunto de aplicações iniciais, que algumas pessoas gostaram muito, houve outras que testaram, né? Portanto, as criptomoedas, portanto, houve uns que ficaram ricos, houve outros que disseram não, isto é tudo uma fraude. Portanto, mas de facto a tecnologia blockchain tem imensas potencialidades e que nós ainda não sabemos onde é que irá acabar. Também para a administração pública, né? Portanto, aliás, estes serviços que eu estava a falar da EPSI são fundamentalmente para a administração pública. Sem dúvida. Muito importantes e que riscos associados? Eu penso que tenho a certeza, toda a informática tem um enorme risco associado e que, para bem ou para mal, estamos a ver na televisão todos os dias, né? Portanto, que é o risco dos ciberataques. Portanto, havia o conjunto de realidades que eram feitas de modo físico, né? Portanto, documentos, por exemplo, troca de impressões com os amigos sobre a política atual. Era uma coisa que era feita no café, né? Portanto, hoje em dia muitas vezes é feito no Twitter, né? Portanto, isso é sujeito a manipulação, né? Portanto, de entidades que criam, por exemplo, bots, portanto, para criar opiniões, portanto, difundindo mentiras, né? Neste caso das fake news, né? Das falsas notícias. Ou então, portanto, havia atividades que eram, por exemplo, a gestão da distribuição da energia elétrica. Portanto, era algo que era feito eletricamente e com operações que eram feitas manualmente, e hoje tudo é controlado por computadores. Ou da água, ou das notícias, como o caso do grupo imprensa, ou até mesmo das telecomunicações, que eram geridas eletronicamente, já há algumas décadas são eletronicamente, mas não informaticamente. Então, ao ligar tudo isso informaticamente, portanto, com controle informático e ligadas à internet, cria uma superfície de ataque, sem passar um termo técnico, gigantesca, não é? Portanto, e de facto estamos a ver a nossa sociedade a ser afetada por ciberataques que são feitos por pessoas que estão em sítios distantes do mundo, e de facto abrimos uma caixa de Pandora um bocadinho inesperada, não é? Portanto, a informática trouxe enormes vantagens, mas criou esse grande risco dos ciberataques, das manipulações, das falsas notícias e de outras coisas assim desse estilo.
De qualquer forma, apesar dos riscos, os ganhos são imensos e Sem dúvida. que desafios é que ainda estão identificados pelo INESC-IB, por exemplo, para o futuro e que respostas é que vocês perspectivam vir a desenvolver? Sim, portanto, só comentando o anterior, nem é só uma questão dos benefícios serem grandes, é uma questão de não ser possível voltar atrás. Né? Portanto, a história avançou, não é? E estamos no ponto em que estamos, não é? Portanto, houve muitos, acho que há muitos pontos na história em que nós gostaríamos de voltar atrás. Lá, quando surgiram as armas atómicas, né? Era ótimo podermos ter voltado atrás e que não existissem, né? Mas vão existir para sempre. Né? Não há muito a fazer em relação a isso. Portanto, esta informatização também hoje em dia não é opcional, é um facto da vida. Portanto, desafios. Portanto, o INESC-IT faz investigação em todas estas áreas, blockchain, cibersegurança, inteligência artificial, aprendizagem automática, etc. Então, acho que não é fácil dizer, temos este grande objetivo em vista, até porque são muitas pessoas, cada uma pensa pela sua cabeça e cada uma tem as suas áreas, não é? Embora, pronto, estão divididas em grupos, não é? Portanto, não são todas, nem todas têm investigação radicalmente diferente uma das outras, não é? Há muito tipo de ideias que são investigadas por vários colegas, não é? Mas, portanto, há todos estes tópicos, que estes 4 que eu citei são tópicos quentes e em que está a mover muita investigação. Tudo que é o envolvimento das pessoas com a tecnologia, também da interação das pessoas com a tecnologia, portanto, é um tema muito, muito importante, né? E que no início foi muito desvalorizado, né? Os computadores são como são e quem quisesse que os usasse, quem não quisesse não usasse. Hoje em dia não é assim, é preciso ter computadores que são fáceis e que são convenientes para as pessoas usarem. E depois há coisas que se opõem a isso, não é? Por exemplo, a cibersegurança é um grande entrave à utilização dos sistemas, não é? Então, é uma chatice, a pessoa ter que estar sempre a pôr o username e a password, e agora falam de autenticação com 2 fatores, quer dizer que de vez em quando ainda é preciso fazer mais umas coisas, não é? Então, é todo um grande aborrecimento. Então, há uma área interessante que eu estou a investigar neste momento, não faz parte sequer de nenhum projeto europeu, embora tenhamos proposto algumas dessas ideias no âmbito de um projeto do PRR, vulgo Bazooka, que ainda não temos o resultado final, é o problema da interoperabilidade das blockchains, né? Portanto, começou-se a criar um ecossistema cheio de muitas blockchains diferentes. Temos a da Bitcoin, né, que é original, muito focada naquela moeda, o Ethereum, que é programável, serve para muitas coisas diferentes, blockchains privadas que as instituições têm, né? Portanto, e como interligá-las é um problema que temos estado a investigar e até colaborar numa outra iniciativa de standardização. Muito obrigada. Professor Miguel, estamos a terminar. Resta-me agradecer de novo a sua disponibilidade, portanto, em estar aqui connosco, em partilhar a sua experiência, que podemos refletir sobre a importância da inovação e da investigação em relação a estes desafios atuais e futuros em prol de um melhor serviço para todos nós.